Olá, amigos. Estamos dando sequência ao módulo 3 do nosso curso Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, com a nossa aula número 17, Atributos da Divindade. Nossas aulas, nossos textos, nossos comentários estão à disposição no nosso blog Kardec Sempre. https://kardecsempre.blog. Kardec, em sua obra A Gênese, no capítulo 2, item 9, comenta: Deus é a suprema e soberana inteligência. Ou seja, não existe inteligência maior que a de Deus. Essa inteligência divina é soberana. Não existe nada que seja mais poderosa, mais forte, mais poderosa do que a inteligência de Deus. É limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. Então Kardec já faz uma comparação, porque muitos seres humanos costumam julgar Deus. Deus poderia ter feito assim, Deus poderia ter feito assado. Não pode existir Deus, porque Deus não faria isso, não faria aquilo. Então, muitas pessoas se colocam acima de Deus, acham que têm inteligência suficiente para ensinar a Deus como ele deveria proceder, como não deveria proceder, se julgam inteligentes o bastante para saber mais do que sabe a inteligência suprema. Esse tem que ser o nosso ponto de partida. Deus é a inteligência suprema. Nada acontece sem que seja do conhecimento de Deus. E nada pode ser melhor do que Deus permite ou faz que aconteça, porque Deus é a inteligência suprema. Tudo que Deus faz é infinitamente perfeito, porque Deus é infinitamente inteligente. Ele é a inteligência suprema. E nós somos limitados. Nós ainda estamos no início do nosso desenvolvimento intelectual. Ainda estamos absurdamente próximos da animalidade, a despeito de todo o tempo que já gastamos em nossas vidas, em nossas reencarnações. Então nós ainda somos muito limitados diante de um Deus perfeito, diante de um Deus que é a inteligência suprema. A inteligência de Deus, continua Kardec, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, e assim por diante, até o infinito. Então, se nós não entendemos que Deus é a inteligência suprema, que essa inteligência abrange o infinito, ou seja, não tem fim, né? É uma inteligência sem fim, é uma inteligência que abrange tudo o que para nós é desconhecido. Para nós existe o desconhecido, para Deus não existe o desconhecido, porque Deus fez tudo. Porque Deus fez o universo, mas então ele sabe o que fez, ele é a inteligência suprema, tudo o que ele fez, ele sabe o que fez, sabe como fez, sabe por que fez e sabe a infinita sabedoria que usou para fazer. Continua Kardec na Gênese, no capítulo 2. O fato de ser infinita uma qualidade, então quando nós temos uma qualidade infinita, isso exclui a possibilidade de uma qualidade contrária, porque esta ou apoucaria, ou diminuiria,
ou a anularia. Então, um ser infinitamente bom, por exemplo, não poderia conter o menor traço, a menor parcela de malignidade. Se ele é infinitamente bom, ele só pode ser bom, ele não pode ser mau, né? Então, nem o ser infinitamente mau poderia conter a mais significante parcela de bondade. O que é infinitamente não admite qualquer traço contrário, né? O quem é infinitamente justo não pode cometer nenhuma injustiça. Em momento algum ele pode ser injusto, né? Não existe a possibilidade de Deus ser injusto. Por quê? Porque ele é infinitamente bom, não é? Ele é infinitamente justo. Como é que ele poderia cometer a menor injustiça? Não seria possível, né? Então, o que é, por exemplo, absolutamente negro não pode ter a mais ligeira nuance de branco. Nem de um branco absoluto não pode ter uma pequenina mancha preta, porque ele é infinitamente uma coisa ou infinitamente outra. Não dá para ser infinitamente branco e ter traços pretos. Então, Deus não poderia ser simultaneamente bom e mau. Por quê? Então, não possuindo qualquer dessas duas qualidades no grau supremo, não seria Deus, né? E todas as coisas estariam sujeitas ao seu capricho, e para coisa nenhuma haveria estabilidade. Por quê? Porque nós nunca saberíamos quando Deus agiria como bom e quando Deus agiria como mau. O mundo estaria sujeito a esse capricho de Deus. Naquele momento Deus estava bom, Deus perdoou. Naquele outro momento Deus não estava bom, estava mal, Deus castigou. Então como seria o universo, não é? Então Deus é infinitamente bom, quer dizer, não existe possibilidade dele ser mal em momento algum, né? Deus é sempre bom. Isso é muito interessante quando a gente utiliza esse termo infinitamente, porque ele é exclusivo, né? É infinitamente uma coisa, não pode ter o menor traço de outra coisa. Isso vai ter consequências muito importantes, a gente vai ver isso mais para frente, né? Então, Deus só se é infinitamente é uma coisa só. Então, não poderia Deus, por conseguinte, deixar de ser ou infinitamente bom ou infinitamente mal, ou é um ou outro. Ora, quando nós olhamos o mundo que Deus nos colocou à disposição, as obras de Deus dão testemunho da sua sabedoria, da sua bondade, da sua solicitude, da providência com que socorre todos os seres, né? Então nós somos obrigados a concluir que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau, Deus só pode ser infinitamente bom, não é? Já que o que nós vemos é a bondade divina no universo, e aí não vamos considerar, né, ou podemos considerar todas as coisas ruins, todas as coisas más que o ser humano faz, que o homem faz, mas isso é o livre-arbítrio do homem, é a decorrência da liberdade que ele tem para fazer suas escolhas individuais, suas escolhas pessoais. A maldade não é de Deus, a maldade parte do próprio ser humano. No livro dos Espíritos, no item número 12, pergunta Kardec: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de alguma de suas perfeições. Então nós não podemos conhecer o que é Deus realmente, mas nós podemos ter uma ideia das características de Deus, das suas perfeições. Os Espíritos respondem: de alguma sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria.
entreveias pelo pensamento. Isso é o que nós já colocamos, não é? Deus tem características puramente espirituais, são puramente, fogem da matéria, não tem nenhuma relação com a matéria. E isso nos traz dificuldades para compreender o que seja, para entender o que seja, já que nós ainda estamos extremamente apegados aos valores materiais, a conceitos materiais. Nós ainda não conseguimos nos livrar dessa base de entendimento das coisas, de entendimento do mundo, não é? Que é a matéria, que são as coisas materiais. No item número 13, Kardec vai perguntar: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Respondem os espíritos: do vosso ponto de vista, do ponto de vista humano, sim, porque credes abranger tudo. Nós acreditamos que nós sabemos tudo. Mas, continuam eles, sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, consequentemente, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer dificuldade, de qualquer vicissitude, de qualquer imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, mais uma vez aqui, os espíritos nos ensinam que enquanto nós estivermos ligados ao mundo material, aos valores materiais, nós teremos dificuldades de compreender não só a natureza de Deus, mas também as outras características que não estão ligadas aos nossos valores, aos nossos conceitos, à nossa linguagem, tudo muito limitado pelo mundo material em que vivemos e ao qual nos apegamos. Dando sequência, voltando à Gênese, diz Kardec: sem o conhecimento dos atributos de Deus, das qualidades de Deus, seria impossível compreender a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas. Aquelas religiões, aquelas crenças que não atribuíram a Deus a onipotência, imaginaram muitos deuses. Como um único Deus não conseguia fazer tudo, foram se criando deuses, cada um fazendo o que era de sua competência. As crenças, as religiões que não atribuíram a Deus a soberana bondade, fizeram dele um Deus cioso, um Deus colérico, um Deus parcial e vingativo. Então, quantas crenças existem, até hoje ainda, dentro do próprio cristianismo, quantas religiões existem que pregam um Deus colérico, que pregam um Deus vingativo, que pregam um Deus capaz de cometer vinganças, são ciosos, parciais, né? Então, isso porque essas seitas não compreenderam que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, e ainda se apegam num Deus que vem lá da época de Moisés, um Deus que pregava olho por olho, dente por dente, e assim por diante. Então, continuando em O Livro dos Espíritos, vamos continuar com Kardec. Deus é eterno.
Se Deus tivesse princípio, ele teria saído do nada, ou então também teria sido criado, e nesse caso, esse que o criou é que seria o Deus, né? Deus é imutável, isso é fundamental. Deus não muda, Deus é o mesmo, Deus não está submetido à lei de progresso, Deus não progride porque ele já é infinitamente perfeito. Deus não pode progredir, pois se ele progredisse, se ele aprendesse mais, se ele evoluísse, ele faria as coisas diferentes, e aí ele estaria mudando o universo constantemente. O universo aí não teria qualquer estabilidade, né? Uma hora seria de um jeito, outra hora seria do outro. Não. Deus é imutável. E Deus é único. Deus é imutável, Deus é único. Porque se muitos deuses houvessem, se existissem muitos deuses, não existiria uma unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É uma necessidade que haja um único Deus, porque imagina que confusão que seria o universo. Um Deus resolve fazer de determinado jeito, o outro acha que não tem que ser daquele jeito e faz de um modo diferente, não é? Então é necessário que Deus seja único. Então Deus é eterno, não teve princípio e não tem fim. Deus é imutável, ou seja, Deus não evolui, Deus não progride, Deus é exatamente o mesmo sempre, e Deus é único, não é? Não existe mais que um Deus. Então temos aí já 3 características muito importantes de Deus. Outra característica, Deus é onipotente. E Kardec explica isso. Por que ele é onipotente? Ele é onipotente porque ele é único. Imagina se tivesse mais que um Deus, né? Então, se ele não dispusesse do soberano poder, se Deus não fosse o mais poderoso ou todo-poderoso, haveria algo mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. E então Deus não teria feito todas as coisas. Deus não poderia ter feito alguma coisa mais poderoso que ele. Deus não poderia ter feito alguma coisa tão poderoso que ele. E aquelas que Deus não pudesse ter feito seria a obra de outro Deus. Então o verdadeiro Deus seria o outro, ou existiria mais que um Deus. Então, na realidade, uma das qualidades importantes de Deus é que ele é onipotente. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é único. Por isso ele tem o poder absoluto para que sua vontade se realize no momento em que ele queira. Muito importante quando se fala em onipotente é que muitas religiões, muitas filosofias entendem onipotente como aquele que tudo pode. Então nós poderíamos falar, Deus pode tudo. E em cima disso que foi dito, que Deus pode tudo, existe uma pergunta que se faz. Deus poderia construir uma montanha que não conseguisse carregar? Então, nós temos que ter muito cuidado com o uso das palavras. Não é possível haver contradição ao se definir alguma coisa. Deus não pode conseguir construir uma montanha e não conseguir carregá-la, não é? Se ele pode tudo, ele teria necessariamente que construir essa montanha e carregá-la. É uma contradição que não tem como sair disso, né? Então, na realidade, o grande erro está em se falar que Deus tudo pode. Bom, Deus, na realidade, é onipotente porque ele é único, ninguém pode mais do que ele. Porque ele, agora na Gênesis, item 12 do capítulo 2, Kardec afirma que Deus é imaterial, isso é, sua natureza difere de tudo o que nós chamamos de matéria.
De outro modo, Deus seria imutável, porque ele estaria sujeito às transformações da matéria. Se Deus fosse material, ele estaria sujeito a tudo o que acontece à matéria, inclusive a destruição, né? ao rearranjo da matéria. Né? Nós não conseguimos destruir a matéria, nós conseguimos desorganizar a matéria, o nosso próprio corpo físico morre, né? O nosso perispírito muda de acordo com nossos valores, e então Deus não poderia estar sujeito a isso. Deus é imaterial. Então Deus carece de uma forma apreciável pelos nossos sentidos, uma vez que ele não tem matéria, sem o que ele seria material. Dizemos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, nada mais conhecendo além de si mesmo, toma a si próprio por termo de comparação para tudo o que não compreende. Se existe um ser inteligente que o homem não sabe o que é, ele dá a forma humana a esse ser inteligente. Daí comparar-se Deus com o ser humano. Veja bem a colocação de Kardec. São ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas e envolto num manto. Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo até as mesquinhas proporções da humanidade. Daí a lhe emprestarem as paixões humanas e a fazerem um Deus colérico e cioso, não vai mais que um passo. Então, o homem, não conseguindo imaginar nada que não seja material, dá a Deus a forma humana, sendo que Deus não tem, obviamente, nenhuma forma, porque a forma é uma característica, é uma possibilidade da matéria. Ainda na Gênesis, item 14, Kardec afirma que Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça nem da sua bondade. Isso geralmente leva esse atributo de Deus, ser soberanamente justo e bom, leva aquelas questões: mas por que nasce gente rica e gente pobre? Por que nasce criança inteligente, criança com deficiência mental, com deficiência intelectual? Como que Deus é justo se Deus permite isso? Nós vamos ver mais adiante em nosso curso que isso é perfeitamente justo, e é exatamente isso que permite que Deus seja justo. Eu estou me referindo a reencarnações, eu estou me referindo à justiça que as reencarnações permitem, pois oferece a possibilidade de o espírito conhecer os erros que cometeu e aperfeiçoar, superá-los, desenvolver virtudes, desenvolver qualidades que o levarão à vida eternamente feliz, à vida da felicidade e da paz. Então, Deus é soberanamente justo e bom. E quando nós compreendemos que Deus é infinitamente justo, nós paramos de reclamar, nós paramos de achar que o mundo está errado, de achar que devia ser diferente, porque nós vamos entender que, sendo justo, tudo que Deus faz é o melhor para a humanidade, é o melhor para o universo. Então, ser soberanamente justo faz que Deus, às vezes, permita situações que aos nossos olhos são ruins, mas que Ele, na sua infinita sabedoria, sabe que são necessárias e, sem dúvida, o melhor para corrigir o caminho da humanidade.
O grande problema é que nós, espíritos imperfeitos, nós vamos ver isso quando estudarmos a escala espírita, nós nos transviamos, nós saímos do caminho direto para espíritos bons e imergimos em outra situação, na situação de valorizar a matéria e não o espírito. Nós nos apegamos ao mundo material, nós nos apegamos aos prazeres materiais, nós nos apegamos à influência da matéria, nós nos confundimos, nós achamos que a matéria é o objetivo da vida e a matéria é simplesmente o instrumento que nos permite desenvolver as qualidades morais, que nos permitem aprender a conviver com o nosso próximo, respeitando seus direitos, cumprindo os nossos deveres. Então, nós vamos entender que fomos nós que desviamos do caminho. E quando Deus nos manda seu Filho Jesus, nosso irmão Jesus, nosso grande mestre, nosso grande guia, Jesus vem nos ensinar como superar os vícios que nós criamos, como superar o exagero nas paixões que nós desenvolvemos, o ódio, o orgulho, os ciúmes, o egoísmo, o apego às coisas materiais, o rancor, a raiva, todas essas qualidades, entre aspas, que nós desenvolvemos e que nos afastam de Deus, que tornam a nossa vida infeliz, que tornam a nossa vida uma vida de sofrimentos. Então Jesus veio exatamente para essa categoria especial de espíritos imperfeitos, que vivem num mundo de provas, expiações, um mundo de sofrimento. Essa é a realidade da Terra. A Terra é um mundo de sofrimentos, é um mundo de provas e expiações, porque é um mundo onde os espíritos vêm para desenvolver as virtudes substituindo seus vícios. Um mundo como a Terra, um mundo de provas e expiações, é um mundo onde os espíritos imperfeitos se reúnem para um ajudar o outro no desenvolvimento de qualidades boas, de virtudes, todas as virtudes são boas, para que essas virtudes substituam os vícios, os maus procedimentos, e nós voltemos ao caminho do qual nunca devíamos ter nos afastados. Então Deus é soberanamente bom e Deus é soberanamente justo. Mas Deus é também infinitamente perfeito. É impossível conceber um Deus sem o infinito das perfeições. Se não fosse assim, ele não seria Deus, não é? Porque ele tem que ser perfeito em todas as qualidades, senão existiria um outro Deus que teria todas as qualidades que ele não tem. Ainda na Gênesis, no capítulo 2, nós voltamos a ver que Deus é único, né? Não poderia existir mais que um Deus. Se houvessem dois deuses, não, mas pode existir dois deuses perfeitos, dois deuses iguaizinhos. Os dois são infinitamente, todos os seus atributos, todas as suas qualidades, são dois deuses. Bom, se eles são infinitamente iguais, eles não são mais do que um, seria um só. Voltaríamos à unicidade de Deus. E, finalmente, Deus, afirma Kardec na Gênesis, no capítulo 2, no item 19, Deus é a inteligência suprema e soberana. Deus é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não pode ser diferente disso. Jesus nos ensina que Deus é Pai e que Deus é infinitamente amor. Ficamos aqui em nossa aula dos atributos da divindade. Deus abençoe a todos.